Abra comigo a palavra do Senhor, Apocalipse 12. Apocalipse, capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos orar. Deus Santo, Pai amado, nós lemos a Tua palavra com atenção e pedimos que o Senhor a esclareça para nós, ajudando-nos a compreender o nosso tempo, as Tuas promessas, os desafios, as tribulações que estão por vir, e assim preparados, saber enfrentá-las com testemunho fiel e com consagração que agrada ao Senhor. Que a luz do Teu Espírito esteja sobre nós e a bênção da Tua palavra esteja no nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e agradecidos por Ele. Amém. Só para recordar, a fim de que fique bem claro, nós estamos quase que somente lendo o livro Mais Que Vencedores, essa capa aqui, do Dr. William Hendrickson para a igreja. Então, aqui e ali a gente fez alguns ajustes homiléticos para organizar o ensino e fazer o PowerPoint. Retirei algumas poucas frases que eu achei que eram redundantes, estavam repetidas, mas mesmo assim o conteúdo é grande. Nós vamos trabalhar essa sessão de 12 a 14, eu espero, em 2 partes. Hoje nós vamos ver a primeira parte, o capítulo 12, e no próximo
domingo, na próxima oportunidade, nós vamos ver o capítulo 13 e 14. Os irmãos que são observadores ouviram que os números ali mudaram. Era para ser 15, já viraram 24. Então nós estamos hoje na aula 17 de 24. E se o pastor sonhava terminar em janeiro, já desistiu. Nós vamos terminar Apocalipse em março. Tudo está sendo gravado e colocado no canal. Alguns irmãos têm me pedido os esboços, e eu tenho falado, olha, o esboço é o livro. Eu só reorganizei o material do livro. E se você quer ver algum comentário diferente, tem que assistir no canal, porque os comentários a mais que eu faço são todos aparecidos aqui durante a nossa exposição. Bom, retomando então, em cada uma das sessões anteriores que nós já vimos, lembra-se que o livro é dividido em 7 sessões. Nós já vimos a primeira, 1 a 3, a segunda, 4 a 7, e terminamos na semana passada a terceira sessão, de 8 a 11. Ainda faltam 12 a 14, 15 a 16, 17 a 19, 20 a 22. Lembrem-se que o livro está dividido em 2 grandes partes, de 1 a 11, que fala sobre as lutas da igreja e o seu testemunho contra o mundo. E do capítulo 12 até 22, da vitória de Cristo sobre os seus adversários. Esses adversários serão apresentados nessa sessão de 12 a 14. E nós vamos mencioná-los no decorrer da exposição. Então nós terminamos a primeira parte, que é concentrada na igreja. Os sofrimentos da igreja, as perseguições sobre a igreja, as dificuldades da igreja, mas o seu testemunho, o seu martírio, as suas lutas. Agora, a partir do capítulo 12 a 14, nós vamos perceber que o conflito da igreja com o mundo nada mais é do que um detalhe, um pedaço do grande conflito entre Deus e Satanás. Então, o fato da igreja ter que perseverar, lutar e vencer adversidades no mundo, fazem parte do grande conflito que é o grande conflito, a grande batalha espiritual entre Deus, Satanás e os seus aliados, sendo o mundo um dos aliados de Satanás na sua luta contra o Salvador. Mas, usando a linguagem do cinema e já querendo dar spoiler para os irmãos, quem lê o livro de Apocalipse sabe que o diabo já perdeu, né? Ele não ganha de Deus jamais. Aconselhando uma pessoa essa semana, muito ansiosa com as lutas que ela enfrenta no mundo, eu disse o seguinte: olha, você precisa saber 3 coisas sobre Deus e 3 coisas sobre Satanás. Primeiro é que Deus é onipotente, Satanás não. Deus tem todo o poder nas mãos, inclusive o poder de controlar e determinar até onde Satanás pode ir. Segundo, Deus é onipresente, Satanás não. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e Ele pode agir quando Ele quiser, da forma que Ele quiser, onde Ele quiser. Satanás precisa da ajuda de um punhado de demônios serviçal, mas o mundo que se coloca a seu favor para fazer as coisas. E por último, e até mais importante, Deus é onisciente, Satanás não. Deus sabe todas as coisas o tempo todo, ao mesmo tempo. Satanás, ele aprende. Embora Satanás seja muito sábio, entre aspas, ele sabe porque ele tem muitos séculos e milênios de história para contar. Nos seus bons tempos, o reverendo Caio Fábio, ele dizia que achava que Satanás até aprende com a gente alguns pecados novos. A gente inventa e Satanás diz: gostei desse pecado, vou colocar na minha lista de tentação. Ele aprende. Deus não. Deus sabe todas as coisas o tempo todo. Deus penetra a nossa mente. Satanás não. Satanás não sabe o que você pensa, só se você começar a dizer. Então cuidado com as coisas que você fala. O Wayne Gruden, Deus é onisciente, por isso Ele controla todas as coisas. É por isso que nós afirmamos e reafirmamos insistentemente a soberania de Deus. Ninguém é como Ele nessas coisas. Então, como nós dissemos nas sessões anteriores, aqui também nós retornamos lá no início da era cristã.
Lembra que tudo o que acontece nessas 7 sessões diz respeito a toda a história do cristianismo, desde o começo, na primeira vinda do Senhor Jesus, até o final, na apresentação do juízo final. Esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda, nós já sabemos de cor salteado que a Bíblia chama de os últimos dias. Então, na sessão do capítulo 12 a 14, nós voltamos lá no começo. E qual é o começo? Aqui fala de uma mulher que está prestes a dar à luz, e essa mulher é Maria esperando Jesus, e ela também vai simbolizar a igreja. Lembra que a linguagem é simbólica, ela representa a história, mas representa também tudo o que acontece em todo o período da história da igreja, da morte, da encarnação de Cristo até o seu reaparecimento no último dia. E é isso que nós vamos tratar hoje, então, a respeito dessa nova sessão, que é o aparecimento, então, do dragão. O capítulo 12, ele marca o início eu falei quinta, mas na verdade é a 4ª sessão menor do Apocalipse, e da segunda grande sessão do livro, conforme nós já explicamos agora há pouco. E aí, nós vamos trabalhar o capítulo 12, a primeira sessão, do versículo 1 até o versículo 6, nós temos 3 personagens apresentados: a mulher, o dragão e o filho. E nós entramos nesse ciclo para poder entender essas questões. É importante observar que no capítulo 12, o dragão é primeiro retratado como tendo o propósito de destruir a Cristo. Ele está diante da mulher para lhe devorar o filho. O filho, conforme a descrição do texto, claramente você percebe, é Jesus Cristo. Ele é frustrado nesse propósito, tão logo o Senhor Jesus Cristo nasce, ele é arrebatado e o dragão não pode ter poder sobre ele. Isso tudo retrata a encarnação, a vida, a paixão, a morte, a ressurreição e, por fim, a ascensão do Senhor Jesus Cristo ao céu, conforme está narrado em Atos capítulo 2. Ele foi assunto ao céu diante dos olhos da igreja e, conforme diz Atos, ele se assentou à direita da majestade de Deus, de onde, diz o apóstolo Paulo, ele governa e julga as nações. Então, nos versos 1 a 12, nós temos o desejo do dragão, que é Satanás. Vai ser dito mais adiante, o dragão é Satanás, o dragão é a antiga serpente, o dragão é o diabo. Falhando no intento, ele passa a perseguir a mulher, porque ela deu à luz a Cristo. E aí você percebe que a mulher, ela não significa simplesmente Maria que deu à luz a Jesus, ela simboliza a igreja. Ela é levada para o deserto, a fim de ser protegida dos ataques de Satanás, e ali ela fica 1260 dias. Depois, no mesmo texto, vai dizer que é um tempo, tempos e metade de um tempo. E em outro lugar vai dizer que são 3 anos e meio, que é o que significa 1260 dias. Eu vou falar sobre isso com um pouco mais de detalhe, um pouco mais para frente. Ele persegue a mulher, ele arroja um rio contra ela, Deus a protege usando da própria terra para isso. Então ele se ira ainda mais contra a mulher e passa a perseguir os seus filhos. A mulher representa a igreja como um todo e a semente da mulher, cada membro individual. Então Satanás, irado contra Deus, persegue a sua igreja. Deus protege a sua igreja, irado contra a igreja, ele persegue cada um dos seus filhos. E a Bíblia diz que essa tribulação, ela dura por 1260 dias, 3 anos e meio, que na linguagem simbólica do livro de Apocalipse é todo o período da história da igreja. Satanás sempre perseguiu a igreja, vai perseguir até o dia do juízo final, quando o Senhor Jesus disser basta, e aí acabará. O que nós entendemos é que à medida em que o dia final se aproxima, a ira de Satanás, ela vai aumentando cada vez mais, e ele vai utilizando dos seus aliados para abocanhar os filhos de Deus.
Mas você observa que ele não tem sucesso em nenhuma das suas empreitadas contra Deus, contra o Filho, contra a igreja e contra a semente da igreja. Isso não quer dizer que nós não sofreremos, isso não quer dizer que não teremos baixas no sentido de mortes, mas isso quer dizer que Deus protege a sua igreja e Satanás nunca terá uma vitória de 100% sobre a igreja de Deus. Todas as vitórias de Satanás são aparentes, porque quando um filho de Deus morre debaixo de perseguição, ele morre aqui, mas não na eternidade. É a porta de entrada para o descanso eterno com o Salvador. Não há perdição, não há destruição para aqueles que conhecem a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que morre viverá para sempre. Todo aquele que vive e morre, também eu ressuscitarei no último dia. Então, esses 6 primeiros versos contêm a primeira figura simbólica, que nós temos o palco, o céu. João vê a mulher gloriosamente adornada, o sol é a sua veste, a lua é o escabelo dos seus pés, uma tiara de 12 estrelas, uma coroa sobre a sua cabeça. Ela está tendo as dores para dar à luz, e para nós é claro que está se falando a respeito da encarnação do nosso Salvador. A segunda visão é que diante dela tem um dragão, e mais diante nós ficamos sabendo que dragão é Satanás, e ele quer devorar o filho. Então o capítulo 12 revela para nós qual é o grande conflito da história da humanidade. O grande conflito é Satanás, o dragão, querendo destruir Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o tema central do livro do Apocalipse. Um dragão que quer destruir o filho que derrota o dragão diante de Deus. Quando nós andarmos mais para o final, nós vamos ter aqui até o capítulo 14 a revelação do dragão e os seus aliados. Do capítulo 15 para frente nós vamos ver a derrota dos aliados do dragão. O dragão é apresentado primeiro, seus maiores aliados depois, e depois o Apocalipse vai mostrando a queda de cada um deles de trás para frente. O último revelado é o primeiro que cai. O penúltimo revelado é o segundo que cai. O antepenúltimo revelado é o terceiro que cai. O primeiro revelado, que é o dragão, é o último, será o último a cair. E aí a gente tem muita coisa para falar sobre cada uma dessas questões. Então nós temos a mulher radiante, a mulher que simboliza a igreja, Isaías 50, verso 1, 54, Oséias 2, os filhos de Deus. A Escritura enfatiza o fato de que a igreja é uma só entidade em ambas as dispensações, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para você que é presbiteriano, nós somos aliancistas. Nós cremos que Deus tem uma única aliança com o seu povo, e essa aliança ela é subdividida em duas: a antiga dispensação, o Antigo Testamento, e a nova dispensação, o Novo Testamento. Mas a aliança é uma só, de modo que Israel é a igreja de Deus no Antigo Testamento, e a igreja é o Israel de Deus no Novo Testamento. Essa é a razão porque nós não concordamos com a interpretação de que temos que nos aliar a Israel, porque Israel é o povo de Deus especial. Israel não é o povo de Deus especial. O povo de Deus especial é a igreja. A igreja é composta de israelitas, gente convertida dos muçulmanos, de todas as religiões, de todas as ideias, do animismo, do ateísmo, de tudo. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé, e sempre foi assim. Por que Abraão foi salvo? Ele foi salvo porque ele creu em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. Está escrito com todas as letras em Gênesis 15 e confirmado em Gênesis 17. Paulo gasta o capítulo 4 inteiro de Romanos para explicar por que nós também somos filhos de Abraão. Porque nós somos unidos a Cristo pela fé, do mesmo modo que Abraão foi unido a Deus pela fé. Ninguém é salvo pelas obras da lei. A lei foi dada exatamente para mostrar isso, que nós não conseguimos obedecer 100% à lei de Deus. Nós sempre falhamos, nós sempre fracassamos, nós sempre caímos.
Por isso nós precisamos de um mediador, nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Ele cumpre a lei no nosso lugar, e nós somos salvos mediante a sua justiça de obedecer todos os mandamentos da lei, o que nós não conseguimos. Então, aqui nós temos a família de Abraão representada nessa mulher e os seus descendentes. Apocalipse 12 nos coloca diante de Gênesis 3,15. A primeira apresentação do Evangelho na Bíblia. Colocarei inimizade entre o seu descendente, o descendente da mulher, e a tua descendência, a descendência da serpente. A descendência da serpente não é um monte de cobra que você morre de nojo e foge delas e sai matando, quebrando a sua cabeça. A descendência da serpente são aqueles que deixaram de seguir a Deus por seguir as ideias de Satanás, do mundo e da própria natureza humana pecaminosa. Quando Gênesis 6 fala que os filhos de Deus se uniram com os filhos dos homens, não tem essa história de que os Terrilim lá de Gênesis 6 eram anjos grandões, e aí eles se uniram com os homens, e aí nasceu uma estirpe diferente, os Enaquins e aquela coiseira toda. Não é nada disso. Os filhos dos homens são aqueles que não fazem parte da promessa, e os filhos de Deus são aqueles que fazem parte da promessa. A descendência de Sete contra a descendência de Caim, que se afastou de Deus ao assassinar o seu irmão. Gênesis 3,15 diz que há uma inimizade entre o filho da mulher e a descendência da serpente. E a história bíblica mostra isso para nós o tempo todo. E quando você olha o Antigo Testamento, você vê esse conflito ativo, atuante, presente. E vários momentos do Antigo Testamento parece que a semente da mulher ou o descendente da mulher vai ser extirpado, porque há uma ação a fim de que a promessa de Deus seja quebrada, que Abraão não seja o descendente, que Davi não seja o descendente, e assim nós vemos isso acontecendo. Na terra, a igreja pode parecer bem insignificante, suscetível ao escárnio e à ridicularização, mas da perspectiva do céu, ela é gloriosa. Tudo que o céu pode oferecer de glória e de esplendor lhe é dado prodigamente. Está vestida com o sol, pois é gloriosa e exaltada. Tem luz sob seus pés, pois exerce domínio. Tem na fronte uma tiara de 12 estrelas, pois é vitoriosa. Está grávida, pois sua tarefa é dar à luz o Cristo segundo a carne. Paulo afirma isso categoricamente em Romanos 9, verso 5. Cristo veio ao mundo através da sua igreja. Não foi simplesmente através do ventre de Maria. O fato de Maria ser a mãe de Jesus é um detalhe da revelação, e não todo o detalhe importante que nos leva a exaltar Maria. É uma posição que Deus não lhe deu, de estar ao lado do Filho como se fosse a quarta pessoa da Trindade, como às vezes a gente percebe na linguagem cultica de algumas denominações por aí. Segundo, então, nós temos o Filho, que é a semente da mulher. Essa criança poderosa, desejada, esperada, é o Cristo, porque ela vai nascer para dominar com um cetro de ferro. E é isso que Satanás não quer, por isso o dragão está ali de butuca esperando para devorá-lo. Essa expressão é claramente emprestada do Salmo 2,9, um salmo messiânico, aplicada pelo próprio Cristo a ele, em Apocalipse 2,27. A denominação de o filho, a semente da mulher, é usada sempre para indicar Gênesis 3,15 e Gálatas 4,4, que você já sabe de cor. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É uma passagem importantíssima do Novo Testamento. Cristo veio na plenitude do tempo, quando Deus achou que estava na hora de cumprir o que ele havia prometido no Antigo Testamento. Se alguém ainda hesitar em crer que o filho da mulher se refere a Cristo, é só comparar o versículo 5 com o versículo 10, quando o filho é levado a Deus e seu trono, e o dragão é expulso, e os céus cantam: agora veio a salvação do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo.
ao assentar aquela criança no trono, ela é chamada de Cristo, é Jesus. Terceiro, então, nós temos o dragão. Ele é Satanás, capítulo 20, verso 2, alguns versículos abaixo é também dito isso. As 7 cabeças coroadas se referem ao seu domínio mundial. Ver também, ele fala sobre isso em Apocalipse 13, verso 1, e falará novamente em 17, 9. As coroas, entretanto, não são grinaldas de vitória, aquelas que Deus dará aos seus filhos perseverantes, mas são meras coroas que o mundo vai colocando na cabeça dos seus governantes aí. Os 10 chifres falam do poder destrutivo de Satanás, que tem gente que eu lembro da minha época de conversão, dizia que era o mercado comum europeu, porque eram 10 nações. Aí quando a Grécia entrou e virou a 11ª, acabou essa história de achar que os 10 chifres aqui do dragão era o mercado comum europeu, né? Agora tem Mercosul, tem NAFTA, tem um monte de mercado comum para tudo quanto é lá, tem os tigres asiáticos. E aí qual que será o chifre do dragão, né? A Coreia do Sul, mas a Tailândia, a Malásia, ou o Canadá, os Estados Unidos e o México, ou o Brasil, a Argentina, e quem sabe aí a Venezuela também, porque estão querendo colocar ela dentro, e essas coisas todas. Mas desistiram de dizer que era a Europa, porque o mercado comum europeu já está com quase 16 nações hoje. Então está sobrando chifre para ser isso. Então, os 10 chifres é simplesmente um símbolo de autoridade, de governo, de influência global sobre Satanás. Satanás não influencia só o mercado comum europeu, ele influencia aqui na América do Sul também, em outros lugares, com certeza. Ele está querendo devorar a Cristo, e é isso que acontece. Então, quando você abre o Antigo Testamento, como que isso que está descrito simbolicamente aqui nos primeiros 6 versículos de Apocalipse 12 tem a ver com a história da nossa salvação? Quando você lê a Bíblia com essa perspectiva, você começa a perceber que no Antigo Testamento, em vários momentos, parece que Satanás tinha vencido, só que não. E aí você começa com Gênesis 3,15, quando a serpente engana Eva, engana Adão, e eles pecam, e parece que o plano de Deus já era. Então Deus diz: olha, tem um descendente, haverá uma inimizade entre esse descendente e a sua descendência. Ali nós começamos a ver o Evangelho. A semente da mulher de Gênesis 3 é o Filho Jesus Cristo, é o mesmo Filho dito aqui em Apocalipse capítulo 12. Também em Gênesis 3,15, a expressão sua semente se refere a Cristo. Aqui em Gênesis 3 é anunciado então o conflito entre Cristo, a serpente e os seus aliados. Apocalipse 12 é anunciado o conflito entre Cristo, o dragão, que é a antiga serpente, e os seus aliados. Tudo igual, só que agora a gente tem mais palavras para poder entender o que está acontecendo. Então, como que isso acontece? Adão peca, Deus o expulsa do Éden, ele tem 2 filhos, Abel e Caim, há uma promessa do descendente. Satanás instiga Caim contra Abel, Caim mata Abel e parece que não vai ter descendência. Então Deus permite que Eva engravide de novo e nasce Sete. E toda a descendência da promessa é contada a partir de Sete. Nesse Sete, será que Satanás compreende que a família de Sete foi predestinada para cumprir a promessa da serpente do Messias? Claro que sim. E aí ele persegue a família de Sete. Ele cochicha aos ouvidos dos filhos de Sete que eles devem casar-se com as filhas de Caim. Tenta destruir a geração de Sete a fim de anular a promessa quanto ao Messias. E aí a gente fica perguntando, ele vai ter sucesso? Parece que sim, porque em Gênesis 6 Deus já diz que precisa destruir tudo, porque a humanidade se corrompeu severamente. Mas aí Deus chama Noé, manda ele construir um barco, e através desse barco ele salva uma família para preservar a sua promessa. E ele faz uma aliança com Noé: nunca mais vou destruir a terra desse modo.
Então, se Deus for destruir de novo, não vai ser com água, vai ser com fogo, né? Vai ser um pouco mais doloroso do que com água. Então, nós temos o dilúvio e Deus cumpre a sua promessa, preserva a promessa através da família de Noé. Não é Noé que merece, é Deus quem o chama. Aí, do dilúvio até Jacó, nasce Esaú e Jacó. Jacó rouba a bênção que Isaac tinha pensado que era para Esaú. E aí Jacó foge. Quando Jacó resolve retornar 25 anos depois, ele tem aquele encontro com Jesus Cristo lá em Gênesis 32, no Val do Jaboque, morrendo de medo de que Esaú dê fim à sua vida, mas Esaú, em vez de matá-lo, o perdoa. Isso é surpreendente lá no texto. A raiva de Esaú foi diminuindo nos 25 anos que passou. E ele se reconcilia com seu irmão e a descendência é preservada. Parecia que o dragão tinha vencido de novo, mas não. O dragão parecia que tinha vencido quando Deus mandou Abraão imolar Isaac. Mas na hora do sacrifício, Deus colocou uma ovelha lá, representando Jesus Cristo, mostrando que sempre, sempre, sempre o mediador vai intervir. E aí, o anjo do Senhor, ele mesmo aparece. A semente que deveria destruir a cabeça da serpente nasceria das gerações de Isaac, de Rebeca, de Jacó e a sua família. Novamente Deus faz promessa, realiza milagre e as coisas continuam. De Jacó até os judeus no deserto. Os judeus descem para o Egito. O faraó persegue a família de Israel. Manda matar os filhos primogênitos para que não haja mais nascimentos. Deus preserva Moisés. Através de Moisés, Deus liberta Israel do Egito. Parecia que o mundo tinha destruído, e o nome Egito aparece algumas vezes aqui no livro de Apocalipse como símbolo da perseguição do mundo contra os eleitos de Deus. Mas não. Parece que vai dar certo, que Satanás vai vencer, mas aí Deus diz para Moisés: agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o furor da ira, e de novo Deus liberte o seu povo. Moisés leva o povo para o deserto. Moisés sobe ao monte para buscar a lei de Deus. Fica 40 dias, 40 noites lá, e o povo diz: morreu, vamos fazer deuses para nós. E começa a dançar na frente de uma estátua de um bezerro de ouro. Deus diz para Moisés: vou acabar com tudo. E Moisés se levanta e diz: mas o Senhor não prometeu que ia salvar? Gênesis capítulo 33. Deus ouve Moisés, não destrói o povo, e o dragão perde outra vez. Assim vai. O dragão, todas as vezes que acha que vai triunfar, não triunfa. O povo vive no deserto, aprende a temer a Deus. Josué leva o povo para a terra prometida. Deus mostra que através da família de Davi é que virá o Messias. Então Satanás investe contra Davi, levanta Saul. Saul é o grande perseguidor de Davi. 1 Samuel capítulo 19, Saul junta os seus generais e a sua família e diz: Davi tem que morrer. A Bíblia diz que ele faz isso por pura inveja. Jonatas, seu filho, sabe que Deus tem um plano para Davi, mas Saul segue as ideias do Satanás. Saul não destrói Davi. Depois de um período de perseguição, de tribulação, de dificuldades, Davi é nomeado rei sobre Judá em Hebrom. 7 anos depois, ele é nomeado rei sobre todo Israel, e ele é o grande rei. 2 Samuel capítulo 7, Deus lhe faz uma promessa e uma aliança: o meu Messias sairá da sua casa. E aí vai. A família de Davi permanece no trono, o reino se divide, Israel no norte se apostata da fé, e lá nós temos Acabe e Jezabel, e eles acabam se aparentando com o rei de Judá, e o que nasce disso é uma mulher chamada Atália ou Atalia. Tão logo o rei morre, o que a Atalia faz? Manda matar todo o resto.
toda a família de Davi, que Deus havia dito: o meu Messias vai sair da sua casa. Mas aí Jeozeba esconde um dos irmãos, o pequenino Joás. E aí, quando parecia que o dragão tinha devorado o filho da mulher, olha que aparece o Joás lá sendo aclamado rei, e a Atalia fica doida. E aí Acabe morre, Jezabel morre, Atalia morre, e não é destruída a família de Davi. Assim são as gerações do Antigo Testamento. Sempre você vê as coisas acontecendo, mas Deus não deixa prosperar. Então, do rei Acás até Ester, lá vem de novo. Amã quer acabar com os judeus. Ele tem raiva do tal do Mordecai. Manda fazer uma forca para ele, mas no final é Amã que é enforcado na forca. O rei decreta a destruição dos judeus. No dia da destruição dos judeus, os judeus vencem. E aí é preservada a linhagem de Davi. E o dragão não consegue destruir a Cristo. Do livro de Ester até Belém, nós temos o silêncio do período dos Macabeus ali, do período intertestamentário. 450 anos de silêncio, mais ou menos. Então a estrela de Davi aparece, a estrela de Belém aparece no céu. Aqueles magos vêm de longe para adorar o Messias que nasceu através de Maria e José lá em Belém. E eles vão lá em Herodes perguntar: e aí, você está sabendo que ele nasceu? E o Herodes: descobre esse negócio direito, vai lá na minha frente, depois me fala onde é, porque eu vou adorá-lo também. Mas o que Herodes faz é mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo de Belém e todas as cidades ao redor, para ver se esse Messias não nasce, porque é um perigo para Herodes o Messias nascer. Então parece que o dragão ganhou de novo. E aí nós temos a descrição gráfica de Apocalipse 12. Não foi assim. Todos os filmes que a gente assiste da história do nascimento de Jesus, coloca Maria e José fugindo de casa em casa porque os soldados romanos estão em Belém. Mas não é nada disso. Jesus já tinha saído ali fazia um tempo. É só por causa de drama, para poder as pessoas assistirem os filmes, é que se faz isso. Deus preserva o seu povo. E o seu escolhido, então, não cairá debaixo das mãos de Satanás. Deus faz a mesma coisa com a igreja. A igreja é perseguida, a igreja é humilhada, a igreja é retratada como um atraso, mas ela está nas mãos de Deus. Satanás não conseguirá destruir o filho da mulher. Então a narrativa continua. Satanás sempre tentou destruir a Cristo, nunca conseguiu. Não conseguirá, é a promessa do livro de Apocalipse. Então, diz o verso 7 ao verso 12, Satanás é expulso, ele não consegue devorar o Cristo, ele não consegue devorar a mulher, ele não consegue destruir os seus descendentes. Há uma grande batalha no céu, e aí você é reapresentado a Miguel. A Bíblia só menciona 2 anjos pelos nomes na Bíblia, que é o Miguel e o... Como é que é o nome lá da Anunciação? Rafael? Gabriel, vocês estão bons no negócio. Tá? É isso aí mesmo, o Gabriel e o Miguel. O Rafael é a invenção da nossa cabeça. Né? E Gabriel é um anjo comum, desses que fazem o que Deus mandou, mas Miguel é um querubim da guarda. Ele é poderoso, sempre que a Bíblia o menciona, ele está armado e está dirigindo o exército dos céus. E ele peleja contra Satanás e vence. Então o que nós temos aqui é a queda de Satanás. Satanás é expulso da presença de Deus. Para onde que ele vai? Para cá. Por isso que o texto diz: coitada da terra, Satanás está andando por lá. E ele vem fazer as bagunças dele aqui na nossa região. 2 coisas importantes para observarmos nesse texto. Primeiro, o efeito do nascimento, da expiação e ascensão de Cristo. O fato de Jesus ter nascido
feito a salvação na cruz e ter sido assunto ao céu, colocou Satanás em risco. A sua rebelião agora vai para o caixa-prego. Não tem vitória, não tem sucesso, não tem como vencer. Então, desesperadamente, cheio de ira, ele procura bagunçar o máximo que ele puder as coisas que Deus criou, o universo que Deus criou. Só que Deus vai a seu encalço. Hoje a gente olha, parece que o Satanás está vencendo, mas se a gente olhar da perspectiva do céu, Satanás está correndo de Deus o mais desesperadamente possível, porque ele sabe que o seu tempo é curto. Para nós são milênios, para Deus é curto. Se a gente pegar aquela história lá de 2 Pedro, que um dia para Deus é 1000 anos, a história da humanidade agora que fez aí 7, 10 dias. Então, a crucificação foi anteontem. A história de Abraão foi no começo da semana passada. E o juízo final é amanhã, ou depois de amanhã. Para nós parece longo, mas para Deus é tudo curtinho, tudo rapidinho. Satanás tem pouco tempo, e ele está tentando aproveitar o máximo possível. O texto diz: e foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ué, mas não é demônio? É demônio. Anjos caídos são demônios. Você tem uma ideia dessa discussão assistindo O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis tem um momento que eles explicam assim: quem são os orques? Os orques eram elfos, só que eles se entregaram para a maldade de tal forma que isso acabou com eles. Quem é o Sméagol? O Sméagol era um hobbit, mas ele se entregou à maldade, que isso acabou com ele. Essa é a ideia de orques e elfos no Senhor dos Anéis. Esse é o conceito bíblico de anjos e demônios. Demônios são anjos caídos. Por isso, eles se apresentam a nós como se fossem anjos de luz, lindos, maravilhosos. Vocês já viram a narrativa do fundador da igreja de Satanás lá no Espírito Santo? Tem uma igreja do diabo lá no Espírito Santo. E ele foi entrevistado num desses programas importantes da televisão. E ele disse: olha, por que você criou a igreja de Satanás? Eu vivia cheio de problemas. E aí um dia de noite apareceu uma mulher linda com um vestido esvoaçante no meu quarto, dizendo: Satanás é bom. E eu acreditei nela. Um anjo de luz. Satanás não vai aparecer como se fosse um morcegão com um bafo de onça e um rabo pontudo para te apoquentar. Ele vai aparecer como uma linda mulher, um belo rapaz. Ele dizia assim: serve a Deus não, anda comigo. Aquilo que as pessoas dizem que é ruim, é bom. E nós já estamos vivendo a época em que a sociedade diz que o mal é bom. E a gente muitas vezes come e bebe dessa água achando que é isso mesmo, mas não é. Depois nós temos o efeito tríplice da derrota de Satanás e os seus anjos. Primeiro efeito: por causa da derrota de Satanás, a salvação operada por Deus em Cristo se torna manifesta. O evangelho é pregado e esparramado pelo mundo. Segundo, por causa dessa derrota, o povo de Deus, que dá testemunho da sua fé no sangue do Cordeiro e prova o caráter genuíno dessa fé pela perseverança até a morte, triunfa, vence. De conformidade com isso, os céus e os que nele habitam se regozijam. E por último, terceiro lugar, por causa da derrota de Satanás, Satanás fica furioso com a gente. Já que eu não dou conta de vencer o rei, eu vou arrebentar com os súditos. E é por isso que a gente sofre. Uma explicação para a possessão demoníaca é muito interessante. Ouvindo o Dr. Russell Shedd falar sobre possessão demoníaca, por que Satanás tem essa gana por querer possuir pessoas? Porque é uma forma que ele encontrou de tentar humilhar a Deus.
uma vez que o homem, as mulheres, são criados à imagem e semelhança de Deus. Possuir demoniacamente uma pessoa é uma forma de tentar atingir o Criador dela. Então Satanás possui pessoas para humilhá-las, para escravizá-las, para lhes fazer mal. E ao fazer isso, ele quer dizer: olha só, seu Criador, eu posso atingir o Senhor também, através da sua criação. Por isso que nós devemos respeitar as pessoas, por mais ruins que elas sejam, a imagem, a semelhança de Deus está nelas. E nós devemos amá-las como Jesus amou, ao ponto de se entregar por elas numa cruz. E aí nós temos, do verso 13 ao verso 17, os últimos ataques do dragão contra a mulher. Ele persegue a igreja. Ele é expulso do céu, persegue a mulher, ele é vencido nessa perseguição, então ele persegue os seus descendentes, os membros da igreja do Senhor Jesus. E aí o texto diz que ela é levada para o deserto, protegida de Satanás por 1260 dias. E aí nós estamos diante de um dos números da Bíblia que é mais carregado de mistério para nós. O que são esses 1260 dias? Se você é um dispensacionalista, ou se você é um pré-milenista, você vai achar e entender que isso aí diz respeito à grande tribulação. Que a grande tribulação era para ser de 7 anos, mas Deus a reduziu para 3 anos e meio. Ou seja, a gente acha que pela frente vem aí 3 anos e meio de perseguição. Pode ser, não tem muito que duvidar disso, mas também pode ser outras coisas. E se nós entendemos que João está tratando de todo o período da história da igreja, 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio, diz respeito a todo o período da história da igreja em que ela dá testemunho e é perseguida. Sendo que, quanto mais para o final, mais severa pode se tornar essa perseguição. Quando nós estudamos o período de perseguição da igreja, são 7 períodos de perseguição, nós descobrimos que essa perseguição ela não é o tempo todo universal. Nós temos uma perseguição que se concentra no norte do Império Romano, nós temos uma perseguição que se concentra na Palestina, mas nós temos 2 períodos de perseguição que são no Império inteiro, a de Domiciano e a de Diocleciano. São as perseguições mais severas e são as últimas. Constantino é levantado em 313, no final do período da 7ª perseguição, que está sendo a mais severa porque é no império inteiro. E aí ele derrota o seu inimigo na batalha da Ponte Milvio, quando ele tem aquela visão da cruz, que hoje é o símbolo do Vaticano. Ele derrota, e a primeira coisa que ele faz ao derrotar é fazer o Edito de Milão. O Edito de Milão, ele tira a igreja da ilegalidade e diz que o cristianismo agora passa a ser uma religião lícita, que ninguém será perseguido por ser cristão. 70 anos depois, um descendente dele, o Teodósio I, vai decretar então que a igreja se torna a religião oficial do Império Romano, e aí toda a perseguição acaba de vez. E para nossa tristeza é a igreja que passa a perseguir os outros, passa a fazer aquilo que fizeram contra ela. E aí vem os períodos da Idade Média, das cruzadas e essas coisas todas. O que nós aprendemos com isso? Que 1260 dias representa toda a história da igreja, sendo que mais para o final haverá uma luta mais severa. E a gente tem um precedente bíblico. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas 1260 dias, 3 anos e meio, é o mesmo período da seca da época de Elias. Esse número foi tirado de lá, porque quando a perseguição contra o povo de Deus estava tão severa, com Acabe e Jezabel, Deus levanta Elias, ele faz uma oração: vai parar de chover por 3 anos e meio.
E toda a prosperidade do reino de Israel, que estava enriquecendo à custa da opressão do povo, morre em 3 anos e meio. Aquela luxúria que havia no começo do reinado de Acabe e Jezabel passa a ser falta, fome, dificuldade 3 anos e meio depois. Deus interveio para que o mal não continuasse a crescer. E é isso que Deus vai fazer na época do juízo final. Ele vai intervir para que o mal pare de crescer. Nós estamos vendo o mal crescer através das leis, não é só no Brasil não, no mundo inteiro. Essas brigas que a gente vê entre progressistas e conservadores têm aberto as leis para coisas horríveis. E eu não entendo por que muitos cristãos ainda abraçam o progressismo. Porque tudo que o progressismo defende é o que a Bíblia é contrário ao que a Bíblia ensina. Pense sobre isso. Tem eleições por aí. Observe, veja o que eles estão propondo e como que eles mentem a rodo, e você acredita bobamente no que eles estão falando. E essa última eleição mostrou claramente isso para nós. Coisas que foram ditas jamais nós faremos, estão virando leis agora diante dos nossos narizes. E esse ano tem eleição. Vai começar tudo outra vez. Não é? Então preste atenção nisso. O dragão persegue a mulher, e aí 1260 dias é todo o período da história da igreja, sendo que no final haverá mais intensidade na fúria de Satanás contra aqueles que servem a Deus. Então esse período de tempo durante o qual a igreja experimenta tanto o bom quanto o mal, a perseguição de Satanás e o cuidado especial de Deus que torna impossível que Satanás, o diabo, ataque diretamente a igreja, a destrua. Esse período sombrio durante o qual o povo de Deus é sustentado com o maná da palavra e goza de certo grau de tolerância e de segurança na terra, tendo o Senhor preparado um lugar para ela no deserto, é descrito como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E esse período durante o qual as testemunhas, capítulo 11, profetizam. O evangelho está sendo proclamado abertamente, seguem-se os 3 dias e meio, durante os quais as testemunhas são mortas e seus corpos ficam tombados na praça da grande cidade. Apocalipse 11, verso 7. Essa é a batalha do Armagedon. Esses 3 dias e meio são, por sua vez, seguidos do juízo final. Passou os 3 dias e meio, a grande e última tribulação, juízo final. Lembra que quando nós terminamos a sessão anterior, ela termina com o céu se abrindo e a arca da aliança sendo mostrada. A arca da aliança é mostrada dizendo que está chegando a hora. E nós vamos avançando cada vez mais. Então, o longo período durante o qual a igreja é mantida longe da serpente, de modo que a influência de Satanás seja restringida, é seguido por um breve espaço de tempo durante o qual o diabo comanda os exércitos de Gog e Magog contra o campo dos santos. E aí ainda, esse breve espaço de tempo é seguido pela segunda vinda de Cristo para julgar o mundo em todos esses capítulos. E a ordem é essa: um período longo, 42 meses, 1000 anos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1260 dias, 1 milênio, tudo isso é a mesma coisa no livro de Apocalipse. Depois, um período breve de 3 dias e meio, Apocalipse 11, 7 a 9, das 2 testemunhas, 13, 7, 27 a 10, onde Satanás estará solto. E por fim, o dia do juízo, Apocalipse 11, 11, 12, 16 e seguintes, 14, 14, 20, 11, quando esse período terminar, o juízo final. Então nós vemos imediatamente que essas 3 formas de designar esse período que encontramos nos capítulos 11, 12 e 13 diferem, mas muito pouco. De fato, 42 meses são 1260 dias. Ambos são iguais a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E se o termo tempo foi interpretado como significado de ano e tempos, significando 2 anos,
Nos 3 casos, estamos lidando com um período que é designado como 3 anos e meio. Está na hora de perguntar, então, o que são esses 3 anos e meio? Para responder a essa questão, nós devemos lembrar de que durante a antiga dispensação, havia um período de 3 anos e meio no qual o povo de Deus não poderia se esquecer jamais, que foi o período da seca de Elias, quando Acabe e Jezabel perseguiu o povo de Deus e achou que tinha destruído tudo. Então Elias chorou diante de Deus e disse: só sobrou eu. E Deus disse: tem 7.000 além de você. Quando a gente olha ao redor e parece que ninguém mais está servindo a Deus, Deus diz: tem, olha direito, tem gente servindo a Deus, tem gente consagrada a Deus, tem gente andando com Jesus. Não fique achando que você é o único, ainda que o número se reduza. Então, quando nós comparamos 1 Reis 17, que é quando Elias ora, com Tiago 5,17, que diz que ele orou porque Deus mandou, quando se compara Tiago 5,17 com Apocalipse 11,6, vê-se imediatamente que o apóstolo estava pensando nos dias de Acabe e Elias. Durante esse período de 3 anos e meio, a igreja de Deus foi perseguida, ainda que não tenha sido destruída, mas foi perseguida, e houve baixas, muitas baixas. A palavra de Deus demonstrou seu grande poder. Elias e outros foram sustentados por Jeová de modo miraculoso, 1 Reis 17, 4-9. Da mesma maneira, através do longo presente período de atividade evangélica ou evangelística, que começou com a primeira vinda de Cristo e estende-se até quase a sua segunda vinda, a igreja é perseguida, mas não destruída. A palavra de Deus exerce poderosa influência e o povo de Deus recebe nutrição espiritual. A expressão 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo ocorre pela primeira vez no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, e depois é repetida em Daniel 12, 7. É o período do anticristo. João enfatiza o fato de que o espírito do anticristo já está no mundo, 1 João capítulo 4, verso 3. Então nós já estamos nos 1260 dias. No Apocalipse, esse período de 3 anos e meio se refere à totalidade da época do Evangelho. Ela é seguida pelos 3 dias e meio durante os quais a besta que sobe do abismo, nós vamos falar dela na próxima aula. O mundo anticristão, em sua fase final, matará as testemunhas e silenciará a voz do Evangelho. Apocalipse, capítulo 11, verso 7. E nós vamos terminar com esse tom meio lúgubre, meio sombrio, mas o que vem pela frente é glorioso. É preciso enfatizar que a igreja vai entrar em dias escuros, mais escuros do que a gente acha que são os que a gente está vivendo. E a história da igreja testemunha que isso já aconteceu várias vezes, em vários lugares, de várias formas. Nossos irmãos na grande cortina de ferro sofrem perseguição. Essa semana eu assisti um vídeo desses de turismo, e aí um casalzinho desses que ganha vida filmando as viagens que faz, foi lá na China. Aí pegou uma cidade bem do interior da China, na sua região turística, porque a China tem uma região turística onde ela é menos militarizada, e tem uma região que não é tão turística, que é bastante militarizada, portanto a perseguição é maior. E aí eles foram lá e viram uma igreja lá, tocando sino e tudo mais, uma igreja grande, bonita, numa praça imensa. E aí eles disseram: isso aqui é a prova de que não tem perseguição contra cristãos na China. Que bobagem! Na China, todos os cultos, o pastor tem que, pelo menos em um momento do sermão, falar bem do Partido Comunista. Sabiam disso? Se ele não falar, vem um trator do governo e derruba a igreja no dia seguinte. Há poucos 2, 3 anos atrás, uma igreja com 30.000 membros foi destruída porque o pastor se recusou a falar bem do Partido Comunista. Em Cuba, todo culto cristão tem um soldado do Fidel Castro assistindo o culto, para ver o que o pastor vai falar. Se ele falar alguma coisa que o pessoal lá da revolução não concorda, a igreja é fechada. Por que as igrejas estão lá? Para dizer para o mundo que não tem perseguição.
Você vai na Coreia do Norte, tem igreja. Tem uma igreja presbiteriana bem no centro de Pyongyang. Por que essa igreja está lá? Porque o diácono da igreja presbiteriana, que fundou o Partido Comunista da Coreia do Norte, era de lá. Em homenagem à mãe dele, eles não destruíram o templo. Mas pergunta como que é o evangelho na Coreia do Norte. Quantos testemunhos nós temos da perseguição? De pessoas que eram presas e tinham que comer um bolo de milho amassado na mão e entregue lá. Esse é o que você vai comer hoje. Eu ouvi isso aqui em Goiânia, de uma pessoa que fugiu de lá. Então preste atenção quando você diz que a esquerda não ataca o evangelho. Essa semana, o Brasil assinou uma declaração, juntamente com vários países, dizendo que Israel é genocida e que o Hamas é inocente. O Brasil, o seu país. Isso aqui, ó. É isso aqui. Está acontecendo. Com o seu voto. E você não percebeu. Por que a gente não percebe? Porque a gente não lê as Escrituras direito. A gente vai na dos outros. Nosso problema não é com a esquerda ou com a direita, porque na direita também tem um monte de gente que não vale a pena. Nós elegemos um monte de gente de direita e já se vendeu tudo lá. Ó. Dos 130 evangélicos que foram eleitos, mais de 29 já se venderam. Por causa disso aqui, ó. Deixa eu fazer 3 aplicações. Sempre houve, sempre haverá perseguição, mas também sempre houve e sempre haverá livramento providente de Deus para a sua igreja. Confia. Descanse nessa promessa. Deus não abandona o seu povo nunca. Eis que estou convosco todos os dias, até os 1260 dias. Todos os dias eu estarei com vocês. Não tenha medo do que está pela frente. Você não entrará nessa sozinho. Quando Deus castigou Israel para andar 40 anos no deserto, a Bíblia diz que Deus foi com eles. Todos os dias a coluna de nuvem, a coluna de fogo estava lá. Isaías 64 diz que com a angústia com que eles foram angustiados, o seu espírito foi angustiado também. Deus está com a gente todos os dias, todos os dias. Não tem angústia, não tem tribulação, não tem adversidade, não tem enfermidade na qual o Senhor nos abandona, largados, sem proteção, onde quer que estivermos. Pode ser que a gente morra nesse acontecimento, mas isso não quer dizer nada perante a eternidade. Porque morrer, para nós, é descansar. Morrer, para quem não teme, não ama Jesus, é desesperador. Mas para nós é descanso. A gente chora, a gente sente de dor, a gente fala ai, mas Deus está com a gente e isso nos consola. A vitória é nossa no final. Segundo, todas as vitórias de Satanás e seus seguidores são de curta duração. A vitória do Cordeiro e do seu povo é eterna. Satanás pode ter uma vitória aqui, outra ali, mas é tudo aparente. Não arranha em nada a glória soberana do Criador de todas as coisas. Satanás só faz o que Deus deixa, gente. Lembre-se disso quando a coisa ficar dura para o seu lado, quando a tentação for forte, quando a privação parecer ser a grande vencedora. Satanás só faz o que Deus deixa, nada mais, nem um centímetro além. Então, as vitórias de Satanás são curtas, mas as vitórias de Deus são eternas. Ele venceu na cruz para toda a eternidade. E por último, a perseguição vai piorar. Ela se fortalecerá e ficará mais e mais dura, mas jamais a igreja será destruída.
Deus é o seu guardador fiel. A gente fala assim, lá na China não tem igreja. Tem uma igreja de 200 milhões de membros lá, perseguida, subterrânea, acossada, mas que não para de crescer. A gente falava assim, na Albânia não tem cristão. Se você pega a versão antiga do livro Batalha Mundial, lá diz assim, não se tem notícia de nenhum cristão na Albânia. Agora você pega a versão mais nova do Perspectivas, que é o novo nome do Batalha Mundial, ele mostra o quanto o evangelho está crescendo na Albânia. Eu tive o privilégio de mostrar para a primeira igreja, a primeira confissão da primeira igreja presbiteriana da Albânia. Eu tenho um exemplar lá em casa, fundada pela PMT, a agência missionária que essa igreja, a Vila Nova, ajuda a sustentar. A gente fala, na União Soviética as igrejas não têm vez. Nós trouxemos aqui o Marcelo, lembra o que ele falou das igrejas da União Soviética? Ou, corrigindo, da Rússia, que a União Soviética deixou de existir em 1991. Ele é persona non grata lá, mas as igrejas que ele plantou, 7 igrejas, continuam crescendo subterraneamente. Embora alguns países se fecham para o evangelho, outros estão se abrindo. E a igreja está entrando nesses lugares. Aqui no Brasil tem lugar que a gente acha que o evangelho não entra. E olha lá, uma igreja plantada lá do lado. Quando a IPB chegou no Brasil, lá nos idos de 1865, 67, tinha uma cidade chamada Lorena. Tinha não, tem, está lá. No médio norte São Paulista. E os missionários foram pregar lá e os padres botaram eles para correr. Expulsaram da cidade. Então, quando eles saíram da cidade, ninguém quis ouvir o evangelho. Um deles começou a bater o pé. Lembra? Se uma cidade não receber vocês, tira o pó da cidade dos seus pés e vai embora. Aí um camarada começou a bater os pés e disse, aqui eu não volto mais. Mas o outro disse, o que você está fazendo? Eu estou tirando o pó da cidade dos meus pés. Não, nós vendemos 20 Bíblias lá. Deixa as 20 Bíblias trabalhar. Nós não podemos desprezar uma cidade onde tem 20 Bíblias trabalhando. Na outra tentativa, 3 ou 4 anos depois, a igreja foi plantada. Pregar o evangelho é difícil mesmo, em todos os lugares. Mas tem um rei, tem um Espírito que abre os corações, abre as portas. Eu quero trazer para pregar aqui o reverendo Ricardo Fragoso. O reverendo Ricardo Fragoso é o plantador da igreja de Hidrolândia. Quando ele chegou lá, o evangelho estava em descrédito. As tentativas de plantar a igreja tinham fracassado e o obreiro que tinha estado lá estava devendo para tudo quanto é lado na cidade, dando mau testemunho. Então ele perguntou, Deus, como é que eu vou fazer? E um dia ele estava em casa, uma pessoa da prefeitura chegou para ele, eu preciso de um pastor para orar por uma pessoa. E ele foi orar com aquela pessoa. E aí ele descobriu que havia todo um bolsão de pobreza na cidade que não era assistido por ninguém. E ele começou a visitá-los. E essas pessoas começaram a ouvir o evangelho, começaram a vir para a igreja e Deus passou a mudar a vida delas. Agora nós temos um templo para quase 400 pessoas construído lá. A gente acha que não vai dar certo, mas Deus está com a gente. Deus está com a gente. A perseguição pode ser dura e difícil, mas Deus está aí com a gente. Deus está aí com a gente. Vamos orar?